A concorrência sempre forçou os preços para baixo. E preço baixo não é sinônimo de qualidade. Empresários, ao investir em seus colaboradores, exija qualidade. CESET, Medicina e Segurança do Trabalho. 3028-7578. Durval Francisco dos Santos nasceu na cidade paulista de Ibitinga, em 1918. Ainda moço, resolveu se aventurar pela região pouco habitada do norte do Paraná, na distante década de 1940. A partir de 47, quando é considerada a fundação oficial de Maringá, há início da venda dos lotes do Maringá Novo, que é a região abaixo da Praça 7 de Setembro, que nós chamamos de Praça do Peladão. E depois, em 51, vem a emancipação e a instalação do município. O senhor Durval ele chega a Maringá nessa segunda fase, quando começa a ocupação urbana. Então ele viu tudo acontecer, e participou desse acontecimento, né? É considerado o quinto morador de Maringá. Quando chegou em Maringá, ainda em plena mata fechada, existia somente um hotel, uma casa comercial e poucas casas de madeiras silvestres. Durval logo se tornou proprietário da primeira máquina de beneficiamento de arroz da cidade. Entre os primeiros moradores havia uma certa especialidade, né? A farmácia, esse setor de beneficiamento de cereais, eram setores que eram exigidos para a construção da cidade, mas também havia necessidade, primeiro, de ter um certo espírito de aventura, porque essas pessoas deixavam cidades mais consolidadas. O senhor Durval, por exemplo, já tinha sido estudante de medicina no Rio de Janeiro, mas essas pessoas vinham aqui não era nem interior, aqui era sertão. Vinham para viver com todas as privações, né, era mata, não havia infraestrutura nenhuma, não havia farmácia, não havia hospital, não havia médico, tudo estava acontecendo, né? Foi ao lado do sogro Vitório Balani, segundo morador da cidade, que Durval iniciou a vida empresarial, quando instituiu a Santos Balani S.A., mais conhecida por Serraria Santo Antônio. Devido à escassez desta matéria-prima na época, a Serraria Santo Antônio se tornou uma das maiores exportadoras para as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele era o proprietário, o gerente, o diretor e o vendedor. Então ele tinha que ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro fazer as vendas de madeira, fazer os negócios para depois poder serrar e entregar. Então era uma labuta bastante grande. Fora isso, ainda tinha que ir para o mato, que era no Rio Ivaí, nessa região toda era mato que foi desbravado. Então ele teria que ir nessa região, São Jorge de Ivaí. Tudo isso estava iniciando naquela época, para comprar as madeiras, mandar os caminhões de terra, de toras irem buscar, para poder beneficiá-las na serraria e poder fazer as vendas. Então, essa contribuição da época do desbravamento aqui da região era um trabalho bastante laborioso, um trabalho bastante grande. Nós podemos dizer que na história de Maringá houve uma era da madeira. Muitas construções eram feitas em madeira, hospitais, prédios públicos. Para se ter uma ideia, até a década de 80, o Hospital Maria Misericórdia era em madeira. O prefeito João Paulino morava numa casa de madeira, né, na sua primeira gestão. Era um mercado realmente muito promissor. Onde ficava a serraria, tinha-se onde é o ABB ali, o Clube de Banco do Brasil, era mato ali na frente, mato do lado, mato em todos os lugares. E a gente brincava no meio das toras, no meio da serraria. E na beira da estrada Borba Gato tinha uma montanha de pó de serra, a gente subia nisso, etc. E a empresa Balani Santos
né, do senhor Vitório Balani e do senhor Durval Francisco dos Santos, era uma enorme empresa para a época, tinha até uma vila operária, há registros disso em revistas da época, né? De uma forma até de você garantir uma certa estabilidade, um certo conforto para os trabalhadores, né? Havia uma vila de trabalhadores dentro no complexo da própria empresa, né? Para a gente ter uma noção da dimensão dessa empresa para a época. A colônia dos trabalhadores se transformou em uma pequena cidade, chegando a possuir 26 casas. Mesmo depois da abertura dos novos lotes para comercialização no Maringá Novo, Durval nunca abandonou o Maringá Velho. Durval Francisco dos Santos foi eleito vereador, presidente e sócio fundador do Aeroclube de Maringá. Às vezes a gente avalia a grandeza de uma pessoa pelos cargos políticos que ela ocupou, mas esse é um princípio válido, mas não é exclusivo, né? Nós temos também que destacar a importância daquelas pessoas que vieram para construir, a partir da vida cotidiana, da sua atividade de trabalho, como operário, como empresário, como pai de família, como agente que se integra à vida social. E o senhor Durval Francisco dos Santos teve uma integração muito densa. Ele é um dos homens mais importantes da história de Maringá. Não porque chegou primeiro, é o 5º morador, mas porque teve uma participação muito importante, muito decisiva nas primeiras décadas da história do município. Foi casado com Elvira Balani dos Santos. Eu lembro da minha infância que eu vinha estudar no Colégio Marista, que já existia, e que eu vinha a cavalo, cruzava por meio do bosque, passava uma pontinha até chegar no Colégio Marista. Então tem essas aventuras, quer dizer, tem muitos fatos da época do Maringá que não era ainda descoberto. Durval Francisco dos Santos faleceu aos 75 anos no dia 23 de maio de 1993, há mais de uma década. Durante essa jornada de desbravamento da cidade, dos fatos ocorridos naquela época que era totalmente diferente de hoje. Os recursos eram poucos, quer dizer, tudo era mais difícil. Teve relacionamento com a sociedade, com a política, com toda essa comunidade que era o Maringá no início, e representou para nós uma pessoa que deixou marcas. Então a gente sempre lembra do nosso pai assim, com satisfação e sabendo que ele era uma pessoa assim bastante justa. Confiança, excelência, segurança, eficiência e tradição. CESET, Medicina e Segurança do Trabalho. 44 3028 7578.